Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o VISC11, um fundo de shoppings que anunciou novo guidance de rendimentos, novamente para cima, fundo que está pagando bastante, considerando que é um fundo de tijolo. Entretanto, ele tem alguns pontos a melhorar e eu vou citar no vídeo de hoje. Bom, começando o vídeo, como sempre, eu gosto de falar sobre a taxa de administração. O fundo hoje, a taxa é de 1,05, porque o fundo já excedeu 2 bilhões de patrimônio. Para quem não sabia, esse fundo tinha essa taxa escalonada. Nessa época aqui, eu achava a taxa até um pouco acima do padrão, quando ele tinha menos de 1 bilhão. Agora está dentro do aceitável. Bom, logo aqui no começo ele traz um resumo que é bem interessante. Então ele comenta que teve um aumento expressivo no crescimento das vendas de 14,9% quando comparado a 2019 e também uma taxa de ocupação maior, então subiu para 94,4%, 2,3 pontos percentuais de crescimento ao longo de 2022. A gente sabe que o fundo ainda tem capacidade de crescer essa ocupação para chegar ali perto de 97, 98, mas é um caminho que o fundo está percorrendo e já recuperou bem. Aqui no início do relatório, o gestor traz também o cenário econômico. Eu não costumo trazer isso para os meus vídeos, mas eu sempre recomendo a leitura. Mesmo que às vezes soe meio repetitivo entre um relatório e outro, que sempre traz um cenário macroeconômico parecido, eu gosto bastante de ler, principalmente para saber como está o mercado, mas também qual é a cabeça do gestor, o que ele está enxergando. Ele está mais otimista? Ele está mais pessimista? E aí você pode calibrar sua posição de acordo com o que você entende do cenário econômico também. Então, eu estou vendo um cenário econômico mais desafiador e o gestor um cenário econômico muito positivo. Então, poxa, será que ele vai alavancar mais o fundo? Ou não, ele está mais pessimista, está mais pé no chão. Então, é um gestor que não vai fazer a operação tão arriscada. Então, eu sempre gosto de ler essa parte do cenário macroeconômico, mas pensando e tentando entender a cabeça do gestor. Bom, seguindo. Relatório de desempenho mensal. Então aqui ele informa que o fundo teve um resultado recorrente recorde desde o seu início, gerou 1,27 centavinhos por cota. Então ele distribuiu 0,82 e tem em reserva 93 centavos que poderão ser distribuídas no futuro. Isso aqui é interessante, vai trazer maior estabilidade para os rendimentos do fundo, caso tenha algum mês que o fundo consiga gerar um pouco menos para algum evento, como por exemplo as americanas, que a gente vai comentar abaixo, o fundo vai conseguir estabilizar o rendimento. Vendas totais. Então, quando comparado com 2019, um crescimento de quase 15%, e o NOI, quando comparado a 2019, é de 10,7%, ou NOI, como o pessoal fala. Bom, impacto das lojas americanas no portfólio. Isso aqui é interessante. Quando saiu esse relatório, a gente não tinha algumas notícias que saíram agora, mais recentes, que dão a entender que as lojas americanas não irão pagar os aluguéis dos fundos. Então, aqui, nessa época, eles ainda não tinham esse cenário em vista, mas eles já trouxeram qual que seria o impacto. Então, as lojas americanas estão presentes em 19 dos 20 shoppings do portfólio, receita de 2% mensal e 4% da ABL do fundo. Então, vai ter um impacto, sim, se a Americanas não pagar os aluguéis, como parece que vai ser a situação. E a gente vai ter que acompanhar, porque vai ter uma recuperação judicial, a gente vai ter que ver os movimentos da gestão. E como eu tenho falado em todos os vídeos de fundos de logística, de shopping, enfim, quem tiver exposição Americanas, vai ser um bom parâmetro para a gente ver a transparência, a agilidade da gestão. Quais gestoras vão publicar fatos relevantes explicando a situação, quais gestoras irão trazer detalhes nos relatórios gerenciais sobre esse assunto. Então, tudo isso é sempre importante a gente analisar também. Analisar os ativos do fundo e a capacidade da gestão. Bom, seguindo, ele comenta aqui que as remessas dos shoppings elas chegaram a 1,56, que geraram a renda de 1,27. Então aqui um resultado recorde. Lembrando que os fundos de shopping, principalmente no final do ano, eles têm esse rendimento maior, porque uma parcela das compras realizadas no shopping ela é repassada ao fundo, por isso que tem esse rendimento maior. Temos aqui a DRE.
Aqui o histórico de distribuição. Então a gente viu que basicamente em um ano a gestão conseguiu aumentar 14 centavos de rendimento. Claro, a gestão alavancou o fundo, como eu vou comentar abaixo, mas o fundo também se recuperou. E aqui está o guidance de rendimento para os próximos 6 meses, de janeiro a junho. Então a previsão é que fique entre 0,78 e 0,82 centavos. Então a gente vê aqui que novamente a gestão ela elevou o guidance, né, para essa banda inferior e essa banda superior. Então é um fundo que está pagando bem, principalmente com essa queda recente na cotação, chegou ali a bater 102, um pouquinho menos. Então é um yield já interessante. Seguindo, a gente tem aqui uma rentabilidade bruta do fundo. Bom, é um fundo grande, com mais de 240 mil cotistas, tem um volume médio de liquidez bem alto, então é super tranquilo. Carteira do fundo. Aqui eu começo a falar sobre a alavancagem do fundo. Se a gente observar, o fundo então ele tem 86 milhões em caixa, boa parte em fundos DI, um pouquinho em fundos de investimento imobiliário. E a gente tem as obrigações do fundo. Elas totalizam mais de 664 milhões, que quando a gente desconta o que tem no caixa, chegam a 578 milhões as dívidas, o que dá uma alavancagem, portanto, de mais de 20% do fundo. A gestão traz a informação também que nos próximos 12 meses a gente vai ter o vencimento de pouco mais de 10 milhões. E aqui o quadro consolidado das compras com as taxas dos ativos que ele alavancou. Eu destaco esses dois ativos, que são o Campina Shopping, são duas séries de CRIs, que ele teve que alavancar para fazer a compra e saiu uma taxa um pouco cara, IPCA mais 7,65. Eu comento no vídeo do MOL, eu vou até deixar marcado aqui, que o MOL conseguiu comprar à vista a porcentagem dele desse shopping e foi muito interessante. Entretanto, o VISC não conseguiu, ele teve que fazer essa alavancagem. É um shopping muito bom, que tem um resultado já consolidado, já é um shopping maduro, porém, o fundo teve que fazer essa alavancagem e saiu um pouco cara. O que eu sinto falta aqui é um quadro ou um texto, enfim, explicando o cronograma de amortização. Então, ok, nos próximos 12 meses vão ser 10 milhões. Mas e depois? Quando que o fundo vai ter que pagar? Quanto que o fundo vai ter que ter em caixa para ir cumprindo essas amortizações pelos próximos anos? Pelo menos uns 3, 4, 5 anos seria o ideal. Sinto falta dessa informação no relatório. Bom, seguindo, eu não vou comentar sobre os indicadores de vendas e NOI, porque eu já falei. Mas vou falar sobre a inadimplência líquida. A gente consegue ver aqui que comparado a 2019, que é o que interessa, teve uma redução de 1,9. Os descontos também caíram, então 0,4. Taxa de ocupação, que é um outro ponto de atenção. Se a gente observar, durante todo o relatório de gestão, sempre comparou com o ano anterior e com 2019, que foi o ano antes da pandemia, para a gente ter um parâmetro melhor. Porém, a taxa de ocupação ele compara só com junho de 2020. Então, cadê aqui a comparação com 2019? Que seria uma comparação mais fidedigna. Esse ponto também, ao meu ver, teria que melhorar. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deixem like, se inscrevam e comentem, tá bom? Bom, aqui ele traz também informação sobre os aluguéis, vendas e fluxo de veículos. E também outro ponto de atenção. Esses três indicadores, ele também só compara com o mês anterior, o mês do ano anterior, e não compara com 2019. Então é outro ponto que falta transparência aqui no relatório, que seria ideal comparar com 2019. E caminhando para o final do vídeo, a gente tem aqui o tipo de participação do fundo, então ele é minoritário em 64%. É interessante a gente ter essa informação porque, por exemplo, o HSML, que é outro fundo de shopping, ele tem uma tese diferente. Ele tem menos shoppings que o VISC, por exemplo. O VISC tem participação em 20 shoppings, mas o HSML ele é sempre majoritário. Então isso pode ser interessante porque o fundo consegue tomar as decisões próprias, sem necessitar passar por uma assembleia, enfim, ter maioria. O VISC trabalha já numa tese diferente. Ele tem mais shoppings e ele aceita ser minoritário em vários. E aí qual que é o grande ponto positivo desse fundo? É esse aqui. Logo abaixo da descrição dos ativos, a gente consegue ver a distribuição geográfica do fundo. Então, ele tem shoppings em muitos estados
em muitas cidades de todo o país. Isso aqui na época da pandemia, por exemplo, foi um grande trunfo, porque fechava em uma região, a outra estava aberta, e assim por diante. Então o fundo sempre conseguiu ter uma renda. Esse aqui é o grande trunfo do vice, que é a grande vantagem. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Peço que deixem like, se inscrevam, comentem e até o próximo vídeo.